Tudo bem? Meu nome é Gabriel Matos, sou estudante da Engenharia Computacional. Estou cursando a disciplina de Introdução à Extensão do período 2025.1 da UFJF. A seguir, eu vou mostrar para vocês dois projetos de extensão: o Engenharia da Comunidade, desenvolvido pelo PET Elétrica, e o ADAPT, promovendo mobilidade para crianças com deficiência. Aqui agora com o Thiago Munk, ele é bolsista do PET Elétrica e ele vai explicar para a gente sobre um projeto de extensão que o PET desenvolve. Beleza, Thiago? Beleza. Para dar início à conversa, eu vou explicar um pouquinho o que que é o PET, né? Eu acho que o pessoal da engenharia da computação tem algo parecido na forma do GET, Aham. mas o PET é uma iniciativa que veio diretamente do MEC de formar equipes de alunos que estão interessados em trabalhar, no nosso caso, né, com engenharia elétrica. E a gente trabalha bastante em cima da tríade de pesquisa, ensino e extensão. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho sobre um dos projetos de extensão que a gente tem, que é o Engenharia na Comunidade. Beleza, cara. Sobre esse projeto, você poderia falar um pouco mais pra gente sobre a equipe? Quem que compõe esse projeto? Quem que é o professor responsável por ele? Cara, a maioria dos projetos que a gente desenvolve no PET são formados por todos do grupo, assim, né? A gente tem os 12 bolsistas e 6 voluntários oficiais, e a gente também tem alguns membros que são voluntários não oficiais. Então, normalmente dá cerca de umas 20 a 25 pessoas participando do projeto. Uhum. Atualmente, o tutor do nosso grupo é o professor Danilo Pereira, ele que ajuda a coordenar o projeto e é o nosso tutor mesmo do grupo, né? Coordena Uhum. as atividades, faz lançamento de documento e tal. E aí o projeto é completamente desenvolvido pela gente, sabe? Tanto a questão de entrar em contato com a comunidade-alvo do projeto, se organizar internamente, fazer o convite para outros segmentos participarem também. Uhum. Então, mano, sobre o Engenharia na Comunidade, você poderia falar pra gente qual que é o objetivo desse programa? O objetivo principal desse projeto é fazer a divulgação da engenharia elétrica, principalmente, e mostrar para os alunos de comunidades um pouquinho mais distantes, né? Normalmente a gente vai em algum bairro mais afastado ou alguma cidade mais próxima de Juiz de Fora, para mostrar para esse aluno que às vezes estuda ali numa escola pública, tem pouco conhecimento do que uma universidade, de que ele tem potencial para fazer engenharia, para entrar dentro da faculdade e também levar alguns dos projetos que a gente desenvolve lá no PET para dar esse incentivo maior, sabe? Mostrar o que, que a gente faz como engenheiro, as coisas legais que a gente pode fazer, como que a gente interage com o que a gente vê dentro de sala de aula, para acabar incentivando esse aluno e trazer ele para esse universo da engenharia. Entendi. Em relação, você falou muito sobre a questão do aluno, mas esse projeto envolve mais pessoas. Quem que seria o público-alvo desse projeto? Então, como eu disse, a gente acaba visitando comunidades e certas escolas também um pouco afastadas da UFJF. Então, o público-alvo principal, assim, é mesmo a questão do aluno ali por volta do final do ensino fundamental, início do ensino médio, mas também acaba que a gente tem um contato muito grande com os pais desses alunos, né, que Uhum. por estar ali próximo, acaba se engajando no projeto. Então, de uma certa forma, esse projeto também serve para mostrar para esse pai de aluno que o filho dele é capaz, que ele tem que incentivar o filho e que a universidade é uma possibilidade. A gente sabe que os alunos de escola pública às vezes vêm de uma família que não teve tanto acesso à educação assim, que o pai nem terminou o ensino médio muitas das vezes, então nem pensa que o ensino superior é uma opção. Então, um dos Uhum. objetivos sendo o público-alvo desse projeto é exatamente também essa questão dos pais, para criar na família inteira essa questão em proximidade com a faculdade. Legal, cara. Basicamente, isso aí acaba que é a metodologia de vocês, né? Tem alguma coisa diferenciada que vocês fazem em relação a isso, sobre como que vocês vão abordar esse assunto com os alunos? Cara, de maneira geral, a gente tem uma lista de todas as escolas assim da região, e aí a gente tenta entrar em contato com algum diretor, com alguém que cuida dessa questão de visitas dentro da escola, para poder fazer esse convite para os alunos, para eles se integrarem no projeto, né, estarem com vontade de participar ali. Uhum. E a gente tenta fazer algo bem divertido, assim, sabe? A gente tem vários projetos interativos lá no PET, tipo o Braço Robótico, que é um manipulador robótico que joga xadrez, então é algo para o público interagir. A gente tem o Uhum. X1, que a gente faz um jogo tipo passo ou repassa, então é algo bem interagível, assim, com o público. E a gente também costuma chamar alguns outros segmentos, tanto da engenharia elétrica quanto de fora, né? A gente já contou com participação do laboratório de eficiência energética, que eles dão uma palestra explicando como você pode reduzir, sei lá, sua conta de luz, como você pode reduzir o seu impacto Bacana. de consumo de energia, e equipes de competição como o Bajo ou a Microraptor para fazerem uma exposição também ali do que eles desenvolvem. Legal, cara.
E por toda essa trajetória que vocês têm desenvolvido esse projeto, o que vocês já colheram de frutos nele? O que vocês já perceberam de, tipo assim, que ele provocou de resultado? Cara, um primeiro resultado mais imediato, assim, é ver no rosto do nosso público a surpresa e a diversão por estar vendo aquilo ali acontecer, sabe? Uhum. Quando a gente vai atender um público mais infantil, assim, que acaba que acontece por ser ali numa escola ou estar acompanhado do pai, do irmão, a gente vê o rosto da criancinha feliz por ganhar um chaveiro de impressão 3D, sabe? De Uhum. ter um desenho feito pela nossa CNC, que é uma máquina de comando computadorizado. Então a gente tem esse impacto mais imediato assim que a gente consegue ver no dia. E um outro resultado interessante é num outro projeto que aí já envolve mais gente no Engenharia de Portas Abertas, que a gente vê vários alunos que a gente atendeu nessa engenharia da comunidade vindo visitar a faculdade e falando que a experiência foi positiva, os professores falando que a experiência foi positiva e criando esse vínculo grande com a comunidade em geral, assim, né? E é o caráter de um projeto extensionista. Bacana, cara. Em relação aos desafios, o que vocês já enfrentaram na hora de implementar essa abordagem com essas comunidades que vocês vão visitar? Teve alguma coisa que vocês perceberam que vocês passaram alguma dificuldade sobre tanto o contato quanto tipo assim, necessidade de pessoal, alguma coisa assim? Então, a gente tem dois grandes desafios assim, né? O primeiro é a questão de fato de entrar em contato, conseguir uma escola que tem espaço para receber o evento, que tem um público interessado e que vai estar ali de fato disposta a propor aquilo para os seus alunos, sabe? Então essa é uma dificuldade que a gente tem enfrentado, mas como eu disse, com essa lista grande que a gente tem de escolas, acaba que se torna facilitado por ser uma quantidade muito grande que a gente faz o convite desse evento. E uma outra dificuldade que é interessante para os alunos do PET trabalharem isso, é como a gente vai explicar os projetos que a gente desenvolve em uma linguagem que o público que não sabe, às vezes, nem o básico da matemática possa entender. Então, é algo que a gente tem que trabalhar. Normalmente, a nossa divisão é que cada um fica responsável, ou em dupla ou individualmente, por apresentar um projeto. Então, como eu disse do braço robótico, eu tenho que, de alguma maneira, conseguir explicar vários conceitos de robótica, de engenharia elétrica, de uma maneira simplificada para um pai ou para um adolescente que está querendo jogar, que está querendo interagir, que está querendo saber um pouco mais do projeto. Então, esse é um outro desafio que a gente enfrenta também. E cativar o aluno também, né? Porque você tem que deixar aquilo ali, não pode deixar aquilo ali difícil de interpretar também, porque você quer que o cara veja aquilo e se anime para entrar na faculdade e falar, pô, eu posso desenvolver esse projeto também, tá ligado? Pois é, o que eu disse, essa questão da linguagem, ela é muito importante em qualquer projeto de caráter extensionista para linkar com o público-alvo, né? A gente precisa desenvolver isso se a gente chegar falando, não, porque esse braço aqui, ele usa cinemática direta para fazer tal coisa, aí usa uma engine de xadrez para produzir a jogada, aí o código em Python vai printar a jogada, o cara já se perde completamente, não entende, e acaba que a conexão que a gente quer gerar não acontece, o objetivo do projeto fica perdido ali. Mano, em relação a projetos parecidos que tem essa ideia de trazer a engenharia para a comunidade, mas em relação ao PET desenvolvendo isso, o que vocês veem que vocês trazem de original nessa abordagem? Cara, eu acho que uma das coisas originais que a gente traz é essa abordagem mais interativa com o público, sabe? Eu vejo que vários projetos, várias equipes assim da UFJF não tem tanto essa questão de contato com o público, sabe? O público não consegue interagir com os projetos. Vamos supor, o Baja, como eu disse, por exemplo, sabe? Eles vão explicar o conceito ali, mas eles não têm como botar alguém para trabalhar no carro deles, sabe? Fica algo meio desconexo assim, e eu acho que os projetos que a gente tem, a gente sempre tenta dar esse toque de deixar a pessoa mexer, de deixar a pessoa ver como funciona, de ser algo bem fácil da pessoa criar o contato ali. E tem a questão também da engenharia elétrica abranger várias áreas, né? A gente tem as 5 habilitações dentro da engenharia elétrica e o PET trabalha em todas elas. Então, essa questão de ser bastante abrangente, tocar em vários assuntos, desde automação industrial, quanto eficiência energética, que são várias áreas assim relevantes para o nosso dia a dia e para o futuro da sociedade, a gente consegue englobar tudo isso dentro dos nossos projetos. Bacana, cara. E agora, puxando para uma questão da extensão, né? Porque a extensão tem essa ideia de trazer um projeto para agregar à sociedade, mas ela também tem uma grande participação na formação do aluno. O que você observa de impacto para o discente que está desenvolvendo esse projeto? Cara, igual eu disse, essa questão da comunicação, né, de conseguir levar o projeto que a gente desenvolve para uma linguagem mais simplificada, é algo extremamente importante, tanto na questão de síntese das ideias que a gente acaba trabalhando ali,
mas essa empatia com o público, sabe? Porque a gente, como engenheiro, a gente vai acabar lidando com o público em algum momento. Então, ter essa sensibilidade, conseguir passar isso para uma pessoa, vamos dizer assim, leiga no assunto, né? Às vezes, seu cliente vai saber mais um pouquinho do que um aluno de ensino médio, mas, de uma certa maneira, ele não está por dentro ali do que está acontecendo de fato no seu projeto. Então, é interessante a gente trabalhar isso. E, como eu disse, nessa questão de fazer a divisão por cada um dos projetos, acaba que a gente acaba conhecendo mais ali o que está sendo trabalhado, a gente entende um pouquinho mais da logística ali por trás do projeto que a gente fica responsável e consegue desenvolver a questão da engenharia elétrica também, né? Fazendo pesquisa de como funciona, entendendo o código por trás, entendendo a eletrônica do projeto que você está explicando ali. Bacana, mano. E o que você vê de próximos passos para a continuidade desse projeto? Cara, a continuidade desse projeto, ela vai de encontro com a questão que eu disse de tentar trazer mais coisas para dentro do projeto, sabe? 80% das vezes que a gente fez foi em escolas, então a gente tenta também aumentar a quantidade de vezes que vai ser numa comunidade mesmo, sabe? Às vezes numa praça de algum bairro, alguma coisa nesse sentido, é algo que a gente tem que começar a trabalhar, só que é um pouquinho mais chato, porque a praça já é um espaço público, a gente não pode simplesmente chegar e fazer as coisas lá, e expandir também o número de equipes que a gente chama, porque fica difícil a questão da logística também por arrumar ônibus da própria UFJF, né? E essas são as coisas que a gente tenta trabalhar assim, porque como esse projeto ele já vem de muitos anos, eu acho que o formato principal dele assim já está bem consolidado. Aí a questão de inovação são alguns detalhes pequenos, assim, como eu disse, tentar aumentar também a interatividade com o público é sempre interessante e coisas que a gente está tentando trabalhar, assim. Bacana, mano. Em relação agora não só também a esse projeto de extensão, mas em relação ao PET, como que funciona o financiamento do PET para vocês terem os projetos que vocês levam para esses encontros com a comunidade ou questão de mobilidade e tudo mais? Como é que funciona? O PET ele tem 3 formas principais assim de se manter. A primeira é a contribuição dos bolsistas. Todo mês, assim que a gente recebe a bolsa, a gente tem que pagar 5%, né, do valor da bolsa como contribuição para o grupo. Então, tem uma pessoa responsável pelo financeiro que recolhe essa contribuição e gere ali o caixa do PET. Então, essa é a primeira forma. A segunda são vendas que a gente realiza ali na frente do RU, às vezes sendo os próprios petianos fazendo algum doce, fazendo algum salgado para vender, ou a gente comprando de algum parceiro e revendendo um pouquinho mais caro para a gente ter o lucro. Essa forma de renda é mais para algum projeto específico, que aí acaba que a gente consegue fazer a divulgação do projeto também. Entendi. E o último é o custeio, né, que já está previsto pelas leis de formação do PET. Como eu disse, é um projeto direto do MEC, né, então a gente conta também com o apoio do governo federal. Uma vez por ano a gente recebe o valor de 14 bolsas, se eu não estou me enganado, e a gente tem eles disponíveis para gastar. Não pode ser gasto com qualquer coisa assim, sabe? Tem umas regrinhas meio chatas e tal, a gente tem que fazer a prestação de conta, então tem que ter a documentação toda certinha, né? A questão de nota fiscal, mas essas são as 3 formas que a gente tem, assim, de manter os nossos projetos, e a gente acaba que consegue comprar os materiais, tanto, vamos supor, caixa para levar as coisas, essas coisas mais simples, mas também os equipamentos que a gente trabalha, né? Os microcontroladores, os fios, os motores que a gente usa nos projetos. Mano, muito bacana, velho. Dá pra perceber como que os projetos Get Pet, né, eles têm toda essa questão da tríade e a gente acaba meio que percebendo que a parte da extensão, até um tempo atrás, não era uma parte tão explorada assim. É bacana ver que o Pet tem um segmento firme de extensão, consegue trazer um projeto que devolve as contribuições para a sociedade, mano. Muito bacana, cara. Só para contextualizar, normalmente a gente realiza cerca de 5 desses eventos por ano. 5 ou 6 ali, né? A gente tenta fazer sempre no início do período, porque é algo mais tranquilo para a gente, e antes também do período de inscrição do PISME, principalmente, né? Para que a gente possa desenvolver essa questão nos alunos do ensino médio, para que no último ano, né, eles possam fazer a inscrição do PISME já voltado para a engenharia elétrica e acabar integrando nosso curso, sendo nosso calor e participando das outras atividades que o PET realiza com os alunos da UFJF. Bacana, mano. Pô, Thiago, muito bacana conhecer esse projeto que o PET desenvolve, dá pra perceber a importância dele. E eu queria te agradecer pelo seu tempo, você ter se disponibilizado a falar comigo aqui. E brigadão, cara, eu desejo todo sucesso aí pro PET e também pro Engenharia na comunidade.
Eu que agradeço, e para você que está vendo essa entrevista, não sei se você vai passar isso para os outros alunos, conheçam o PET Elétrico e conheçam também o GET da Engenharia Computacional Isso aí. para ficar por dentro desses projetos e de todas as oportunidades que um projeto de educação tutorial pode trazer para você. É isso aí, mano. Obrigadão, tá? Valeu. Comigo está o Rodrigo Dias, ele é integrante do projeto de extensão ADAPT, promovendo mobilidade para crianças e adolescentes com deficiência, e ele vai contar um pouquinho mais para a gente aqui sobre o projeto. Aí, tudo bem, Rodrigo? Beleza? Tudo ótimo. Atualmente eu estou como mais focado na parte do desenvolvimento tecnológico do projeto, né? Estou terminando de escrever meu TCC na engenharia, e... mas eu ainda também estou como capitão do projeto, ajudando aí a gerenciar a parte administrativa dele. A gente está passando por um processo aí de mudança da gestão dele, então ainda estou ajudando um pouquinho. Maneiro, mano. Sobre a gestão, já começa falando pra gente então, cara. Quem que é os professores envolvidos no projeto? Quantos bolsistas você tem? A galera que tá participando? Tudo mais, conta pra gente aí. Então, os professores coordenadores é a professora Flávia Bastos, da engenharia, e a professora Paula Chagas, da fisioterapia. E também tem a Lívia, que ela é técnica da universidade, e ela também ajuda na coordenação do projeto. Tem alguns outros técnicos que ajudam a gente também, mais pontualmente. Por exemplo, a Romilda, que fica ali no laboratório, o Iverson, que fica no laboratório da mecânica. E alunos bolsistas, de cabeça assim eu não vou lembrar, mas provavelmente uns 4, contando com mestrado também. Uhum. E agora alunos da graduação voluntários, aí por volta de uns 30 também, não tem um número certo de cabeça. Que isso, é muita galera, né? Então, já que você falou 30 voluntários, essa galera é só da engenharia ou da engenharia e da fisioterapia ou tem gente que também são de outros cursos? Não, tem gente de tudo quanto é curso, né? Porque a gente está estruturado agora em áreas. Então, tem a área da fisioterapia, que eu acho que é que eu vou menos saber falar quantas pessoas tem, mas são bastante. Aí tem, na engenharia tem uma parte, a equipe da elétrica, que deve ter uns mais de 5, 6 pessoas. Da mecânica, que, né, que trabalha com motorização. Também tem o pessoal responsável pelo design do carrinho, de pintar ele, mas principalmente de costurar, arrumar o estofado, né, mais preocupado com essa parte do estofado do carrinho. E também tem uma equipe da qualidade que vai, né, trabalhar com essa parte da produção, né, que envolve muito engenharia de produção. Então a gente vai testar eles, ver se dá para entregar, o que tem de problema ali. Quando o carrinho dá algum problema, ele volta, a gente avalia. Uhum. E também tem a equipe da divulgação, então aí tem pessoal do IAD, que vai cuidar do Instagram, de gravar algum vídeo, né, movimentar as redes sociais, divulgar o projeto. E deixa eu ver se estou esquecendo de alguma. Não, acho que são essas, assim, mas a gente estava pensando em estruturar uma parte de gestão de pessoas também, envolveria bastante gente do ICH, então tem gente, assim, de todos os cursos. Legal, mano. E a gente falou sobre o pessoal e tudo mais, mas conta pra gente, mano, como que funciona o projeto, qual que são o intuito de vocês, o que vocês pretendem entregar, quais são os objetivos do projeto? O objetivo principal é promover a mobilidade motorizada. Então, é promover que pessoas que não têm ou tenham deficiência em se mover, que elas possam se locomover de forma motorizada, né? Entendi. Então, o foco principal é em pessoas, principalmente crianças, que têm deficiência motora para locomoção, né? Para andar, principalmente. E aí a gente interfere neste problema adaptando carrinhos para essas crianças. Só que são carrinhos, assim, de tudo quanto é tipo, né? Não necessariamente é um carrinho que já está motorizado. Então, a grande maioria dos carrinhos que a gente trabalha lá, eles não eram inicialmente motorizados, então a gente tem que ter o trabalho de colocar um motor ali para poder promover essa mobilidade motorizada, né? E aí depois que ele já está motorizado, a gente tem que adaptar toda a fiação, que não existe, e toda a parte ergonômica de adaptação, que não existe, que não tem também, não é feita para atender crianças que têm alguma deficiência física, né? E por cima disso um estofado para ele ficar confortável, uma pintura para ele ficar bonitinho, revitalizar ele, porque às vezes ele está muito velho, quebrado. Então o principal objetivo é esse, né? Promover essa mobilidade, e para isso surgem todos esses trabalhos em cima do carrinho. E a fisioterapia ainda tem um trabalho depois de acompanhamento, de ver a evolução da criança. É porque o carrinho ele não tem só esse propósito de, tipo assim, ser só a criança vai ter o carrinho, ela vai ficar andando. Ela tem uma ligação com a fisioterapia, né? Com o desenvolvimento da criança com deficiência. Você poderia falar um pouco mais sobre isso pra gente? Então, isso não é uma certeza ainda, porque precisa ser estudado, né? Então o pessoal da fisioterapia precisa fazer esse levantamento de dados,
de acompanhamento para poder depois, em aí sim, um artigo, um estudo, mais para frente, afirmar ou não que é e funciona como uma terapia. Então, por enquanto, a gente não pode bater o martelo falando que é ou funciona como. Né? O que a gente pode dizer é que ele serve para promover a mobilidade motorizada. Né? Mas a gente sabe por relatos dos familiares e da gente mesmo, vendo a evolução da criança, que ela muda o jeito de interagir com o mundo, com outras pessoas, de conhecer, de aprender. E a gente também entende que esse primeiro contato que a criança tem nessa primeira infância, até uns 3 anos de idade, é muito importante para ela entender que o corpo dela precisa tomar algumas ações para ir para onde ele quer ir. Isso é uma coisa que não é inato da gente, né? A gente aprende. E essas crianças que não têm essa mobilidade natural têm mais dificuldade de aprender isso. Então, o carrinho também serve para isso. Entendido. E esse público-alvo são todas as crianças com deficiência, mas também tem a grande parte das famílias, né? Porque como que Sim. acontece esse contato entre o projeto e as famílias dessas crianças e adolescentes com deficiência? Então, primeiro, a família entra em contato com a gente através de uma lista que ela vai preencher, um formulário de interesse, e aí ela vai entrar numa lista de esperas. E aí, a partir do momento que a gente puder atender essa família, a gente entra em contato com eles, fazendo uma espécie de avaliação prévia por videochamada, fazendo algumas perguntas. E, posteriormente, essa família vem até a universidade, lá na faculdade de fisioterapia, para a gente fazer uma avaliação direta da criança, da deficiência que ela tem, e das medidas dela, de qual carrinho vai ser mais adequado. E aí, depois a criança espera o carrinho, né, recebe ele, experimenta ele, se tiver tudo ok, ela leva para casa. E depois de um mês utilizando o carrinho, a sala de fisioterapia entra em contato novamente, né? E aí passa a ser um retorno mensal, até ou essa criança crescer e não caber mais no carrinho, aí ela tem que devolver, ou se a gente vê que ela não está conseguindo utilizar, porque às vezes a deficiência dela nem permite que ela consiga utilizar direito um carrinho, e aí ela acaba devolvendo também. Mas normalmente a criança ela cresce e não consegue mais usar, e aí passaria para uma outra etapa que seria provavelmente ir para uma cadeira de rodas. Entendi. Sobre a questão de como que vocês executam o projeto, né, que ele é focado aos carrinhos motorizados. Poderia contar pra gente como é que funciona esse passo a passo? Como que vocês recolhem os carrinhos, adaptam eles e o ambiente que vocês precisam para que isso seja feito? Então, todos os carros que a gente tem lá, a gente recebeu de doação. A gente nunca comprou um carrinho do zero. Então, a primeira etapa é a gente avaliar como é que esse carrinho chegou, qual é o estado dele, se ele está muito quebrado, se ele já tem motor ou não, que às vezes a gente recebe um carrinho que já é motorizado, então facilita o trabalho. E como é carrinho doado, assim, ele pode vir de qualquer jeito, ele pode vir sujo, então a gente faz essa primeira avaliação para saber o que tem que fazer. Aí, sabendo o que precisa ser feito, a gente ou restaura ele, se ele já estiver muito quebrado, assim, que é uma parte, de certa maneira, de reciclar, uma coisa que ia pro lixo, né? A gente dá uma restaurada nele, se ele estiver quebrado, a gente faz uma estrutura nova. E aí, então, ok, essa parte estrutural a gente motoriza, se não tiver um motor. Aí depois passa para a equipe para fazer a fiação elétrica ou colocar alguma coisa computadorizada para deixar o carrinho mais inteligente, se precisar, né? Para poder controlar os motores de uma maneira mais eficiente, se for, ou mais inteligente, no caso dele não andar muito rápido, ou acelerar de uma maneira controlada. Isso tudo o pessoal da elétrica que vai trabalhar em cima quando necessário, porque cada carrinho é único e cada criança é mais única ainda, então cada projeto é completamente diferente do outro, tudo precisa ser feito sob medida, sob medida das necessidades da criança, né? Tem criança que assusta muito fácil, tem criança que gosta do carrinho ser mais radical, tem criança que, se o carrinho fizer muito barulho, ela não vai usar. Então, assim, cada criança é de um jeito completamente diferente. E aí, essa parte da motorização, da elétrica dele com sensores estiver pronta, aí passa para a parte da adaptação em si, que é para poder colocar em cima do carrinho uma estrutura para a criança poder usar, a criança que tem deficiência. Então a gente põe uma estrutura para ela conseguir encostar no joystick, ou às vezes ela só consegue usar as pernas, então seria uma adaptação para o acionamento ser feito nas pernas. Às vezes ela não tem controle de cabeça, então tem que ter um suporte para segurar a cabeça da criança no carrinho. Essa parte seria da adaptação estrutural dele, né? E aí, depois disso, a gente finalizaria pintando ele, se for necessário, ou se for interessante, que às vezes a criança se interessa mais pelo carrinho se ele tiver
pintado, ou for com uma cor que ela goste, que seria a última parte do design do carrinho. E o estofado, né? Porque para deixar ele mais confortável, apesar de não ser crucial, a gente considera que é importante. Porque às vezes a criança nem conseguiria utilizar se ele não tivesse ali um cinto ou alguma coisa, uma espuma para segurar ela ou para deixar as pernas abertas. Assim, tem muitas necessidades que às vezes a gente precisa pensar, inclusive no estofado. Entendi. E por último, a gente avalia de novo o carrinho se está pronto para entregar, se está tudo funcionando, porque, assim, de novo, cada carrinho ele é único, então não é uma linha de produção estrito senso, né? Não é uma fábrica, é tudo feito sob medida, então a gente aprende com o carrinho na hora que está fazendo, então no final a gente precisa avaliar para ver se está tudo funcionando mesmo, para poder entregar. Então são essas as etapas de fabricação do carrinho. E sobre o espaço que vocês têm lá, é uma oficina, né? O que vocês mais têm de necessidade sobre material para fazer essa motorização do carrinho? Então, a gente trabalha lá na fisioterapia também, no Ladim, tem um laboratório lá, que é onde a gente avalia criança, tem alguns carrinhos lá também. E aí o carrinho ele é construído na faculdade de engenharia, na oficina ali no galpão da engenharia civil, mas a gente se espalha um pouco para os outros laboratórios, dependendo da demanda do processo de fabricação. O projeto, quando ele vai crescendo, ele vai automaticamente ocupando esses espaços, né? Por necessidade mesmo. A gente ocupou agora a parte de baixo do laboratório para guardar os carrinhos que não estão sendo adaptados. Mas em questão de material, também é muito diverso, mas principalmente tubo de PVC, porque é extremamente leve, barato e é resistente. Não é tóxico nem nada, então assim, é perfeito para a gente conectar ele de N maneiras que a gente precisar. E bateria, a gente usa bateria de no break, que é uma bateria, não necessariamente é a bateria ideal, mas que é mais fácil a gente encontrar, que ela não é muito pesada também e dá conta pelo menos de funcionar por um tempo com os motores que a gente usa. O motor também é motor próprio de carrinho que a gente compra. Então eu acredito que esses três são os materiais mais essenciais, assim, a bateria, motor e PVC. Com isso você já consegue fazer muita coisa. Só que em cima disso a gente usa muito também chapa de aço galvanizado para poder fazer um assoalho quando necessário. Espuma também, macarrão a gente usa muito para poder proteger a criança do PVC, deixar um pouco mais macio ali, e para dar apoio também, que às vezes ela precisa de um suporte lateral para ficar na posição correta. Então a gente usa muito macarrão também, eu colocaria isso como material essencial. E é só uma fiação para poder ligar o motor ali até onde a criança vai alcançar, seja um botão, um joystick, são os materiais primordiais. Mas aí a gente vai inventando em cima disso muita outra coisa também. Que tipo de tinta vai usar, uma massa plástica para poder reparar a estrutura do carro. Querendo deixar ele mais inteligente, a gente faz uma placa de circuito com um microcontrolador e aí põe N coisas eletrônicas em cima. Tem um cinto também, que a gente precisa bolar de vez em quando um cinto para segurar a criança. De vez em quando não, né? Sempre vai ter que ter um cinto ali para segurar. Sim. Acho que esses são os materiais principais, mas as possibilidades são infinitas, né? Entendi. E, cara, o que vocês já observam de resultados do projeto? Seja dos carrinhos entregues, das crianças que foram contempladas, seja e no impacto que isso teve. O que vocês já viram de frutos desse projeto? Até hoje a gente já entregou aí entre 15 e 20 carrinhos, o número de cabeça eu não vou saber também, mas o impacto, assim, é inegável que a gente consegue, de fato, transformar a vida de uma criança que não tinha oportunidade nenhuma de se locomover sozinha e quão fundamental isso é para a transformação da vida dela mesmo, de dar essa oportunidade, igual eu falei antes, dela enxergar o mundo pelos próprios olhos, de dar um pouco de liberdade para essas crianças. Não só para elas, mas para a gente também é um impacto muito grande na questão de aprendizado. Eu aprendi assim, incontáveis coisas nesse tempo que eu estou no projeto. A gente tem servido como uma peça assim, fundamental dentro da faculdade de engenharia também, porque a gente tem acolhido muitos alunos lá dentro, principalmente agora com a questão da extensão. Então, assim, tem muita gente da elétrica, apesar da Flávia, que é da engenharia, não ser elétrica. Então, a gente tem acolhido muito esses alunos também, tem feito uma diferença muito grande. E eu acho que como questão social também, a gente tem
conseguido penetrar melhor na comunidade além da faculdade, sabe? Principalmente aluno que fica muito preso lá em sala de aula e esquece do mundo que existe fora da faculdade também é muito importante, né? Que às vezes a gente precisa ir na casa de uma pessoa atendida para arrumar ou trocar uma bateria, fazer alguma coisa, e aí a gente vê a realidade deles, né? Vê os problemas reais, né? Porque a gente fica muito no mundo das ideias aqui. Quando a gente sai da faculdade, a gente vê o problema real, né? Uhum. Muitas vezes, a grande maioria dessas famílias não tem sequer um espaço para poder usar um carrinho desse. Entendi. Então, aí que a gente para ver, não, peraí, então a gente tem que repensar um pouco a nossa abordagem. Então, assim, são impactos vários e todos muito, muito profundos. Isso mostra também como que o projeto está cumprindo o objetivo que é a extensão, né? Só de você ter falado essa questão de trazer o aluno para a realidade da sociedade que ele está ali ajudando, já mostra que o projeto realmente está fazendo efeito. Cara, passando disso, queria que você contasse um pouco pra gente, né? Quais foram os maiores desafios que o projeto enfrentou? Seja desde o início da sua implementação, quando ele começou a nascer e a ganhar seu espaço, até os desafios que vocês enfrentam agora. Cara, em questão desafios, todo carrinho é um desafio. Uhum. Todo carrinho é um desafio, toda criança também é um desafio novo. O que é bom, não é uma coisa ruim. A gente poderia simplesmente dizer assim, não, a gente só vai atender crianças desse tipo, que tem essa deficiência, que tem essa... que não tem, por exemplo, alguma deficiência cognitiva, por exemplo, que é mais difícil de você conseguir fazer com que ela use o carrinho, mais difícil dela aprender, mas aí a gente estaria sendo excludente também, né? Sim. Então, o fato da gente aceitar qualquer tipo ou quase qualquer tipo de deficiência e isso ser um desafio, eu acho que é uma coisa boa. Que lá no espaço, vocês tiveram várias complicações para conseguir aquela oficina lá. E também sobre conseguir usar outros laboratórios e tudo mais, ou também sobre conseguir dinheiro, né, para financiar alguma coisa. Porque, igual você falou, né, os motores são comprados por vocês, né? Então, tipo, tem várias coisas ali que não são só por doação, né? Então, tipo assim, isso já foi um desafio para vocês? Ou, tipo... Sempre mas eu acho que a gente tem muita sorte nesses pontos. Eu diria que o maior desafio que a gente tem é de manter um ritmo de produção, um ritmo de atendimento, porque a gente não é uma empresa. Uhum. Então a gente não tem essa pressão de, sei lá, de manter um ritmo de produção muito grande. Até porque não é a nossa preocupação maior, né? Ainda mais vocês atendem sobre demanda, né? Tipo... Eu acho que o mais importante pra gente é a gente estar aprendendo, independente do ritmo que a gente está conseguindo. Se a gente pudesse, a gente abraçava o mundo, assim, atendia centenas de crianças, vem gente procurando o projeto de outros estados, né? A maioria das pessoas procura a gente são de outras cidades, não são nem de Juiz de Fora. Se a gente pudesse, a gente atendia todo mundo. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é justamente essa, assim, né? Da estrutura base do projeto, assim, não é a gente não tem uma mentalidade capitalista de produção em série, e se a gente quisesse, a gente poderia, né? Vamos fazer todos os carrinhos iguais e vamos mandar para o Brasil inteiro, mas não é esse o objetivo do projeto. Uhum. E nosso objetivo é mais acadêmico, né? Fazer aos poucos e aprender com esses poucos, que já é muito. Só que, de certa maneira, isso sempre vai existir, assim, essa ideia de que a gente poderia abraçar o mundo, né? Isso é uma dificuldade que a gente sempre vai ter, eu acho. Saquei, mano. E sobre a questão agora, sobre a visão do projeto a longo prazo, vocês têm alguma ideia sobre o que fazer, sobre como tocar o projeto daqui pra frente, sobre expansão e tudo mais? O que vocês estão enxergando em relação a isso? Bom, igual eu falei, a gente não pretende, por enquanto, transformar isso numa outra coisa. Seja uma startup, por exemplo, né? Apesar disso ser uma possibilidade, não acho que seja um objetivo que a gente tenha no momento. Uhum. Mas o que eu posso dizer que a gente tem como objetivo no momento é poder acompanhar essas crianças depois da faixa de idade que a gente já acompanha, que seria a cadeira de rodas, né? Então, no futuro, a gente tem que ter vontade de
trabalhar também com a adaptação de cadeira de rodas. Entendi. Que seria para adolescente, pré-adolescente, seria para usar no dia a dia mesmo, uma coisa diferente do carrinho. Que já geraria outros estudos, outros desafios, outra metodologia, né? É o que a gente pretende fazer, que é bem parecido com o que a gente já faz, só que uma faixa etária diferente, um projeto diferente, não é um carrinho, uma cadeira, mas é a mesma coisa que a gente já faz, assim, né? É isso que a gente pretende fazer. Mas vai que, né, amanhã eu resolva falar, não, eu quero investir nisso, vou abrir minha startup nisso daqui, aí eu abro por forma uma DAP. Tem a parte burocrática, não poderia, sei lá, ter o mesmo nome, etc., mas pegaria esse conhecimento, sei lá, incubaria no CRIT, pode ser que sim, mas no momento não. Entendi. Cara, e o que atualmente está sustentando o projeto? Eu sei que você falou que a parte dos carrinhos, né, são por doações, mas vocês recebem alguma coisa, algum apoio, como financiamento da faculdade, de alguma outra organização? Principalmente, atualmente, o principal é de um edital da FAPEMIG. Então, a gente tem o financiamento aí da FAPEMIG que abraçou toda a parte de material e de bolsa também. Então, é o financiamento principal que a gente tem agora. Mas a gente recebe doação também, além dos carrinhos, doação financeira. Às vezes o pessoal ajuda bastante com doação de dinheiro. O pessoal até prefere doar dinheiro do que doar alguma coisa, material, assim, físico. A gente também faz algumas ações no Dia das Crianças ou no Dia Mundial da Paralisia. A gente faz alguns eventos lá na Praça Cívica, onde a gente vende algum docinho, comida, bebida. É mais pra gente se socializar, né? Nós mesmos acabamos comprando tudo que a gente vende lá no dia, mas também ajuda bastante com a nossa caixinha. Então nós mesmos ajudamos a manter o projeto indiretamente, né? Mas o financiamento principal ainda tem sido o da FAPEMIG. Entendi, cara. E, mano, o que vocês percebem que no projeto de vocês tem de inovador, de diferente do que talvez outros projetos façam em relação a essa questão de promover mobilidade? Olha, existem projetos similares no mundo, acho que no Brasil também, um ou outro, mas igual ao que a gente faz, eu não conheço. Né? O projeto mais parecido que existe no mundo, mais parecido com a Adapt, é o Go Baby Go, mas eles, que eu saiba, né, pelo que eles divulgam também, eles não são tão metódicos ou tão detalhistas assim quanto a gente, não são muito preocupados com algumas questões que a gente se preocupa, em questão de qualidade ou até porque eu não sei se eles entregam o carro para as pessoas ou se a criança vai lá, usa e depois vai embora. Mas então igual, assim, eu não conheço. A grande maioria dos projetos que eu já vi, sei lá, adaptam um carrinho. Geralmente é um modelo padronizado, assim, né? É para uma criança que vai conseguir usar um modelo mais genérico, assim. Não é um carro feito sob medida. Eu confesso para você que eu não conheço nenhum outro projeto que faz essa avaliação do zero e faz o carro do zero para a criança pensando especificamente nas necessidades dela, porque é uma coisa muito difícil de se fazer. Toda vez você vai ter que fazer do zero. Né? Normalmente o que existe é uma coisa que serve para várias pessoas com deficiência. Então, independente da deficiência que você tem um modelo de cadeira de rodas lá que atende vários. Tem brinquedos específicos que atende vários. Tem o controle do Xbox para pessoas com deficiência. Ele tem vários aparatos lá, mas é aquele conjuntinho lá. Ele não é feito sob medida para uma pessoa específica. Então, assim, porque é muito mais difícil, né? Você fazer para a pessoa, ficaria muito, muito, muito caro. Então, eu confesso que eu não conheço. Então, assim, a própria natureza do Adapt, eu já acho que ela é inovadora. Entendi. Agora, além disso, a gente faz muitos estudos em cima do que a gente faz também. Do impacto que isso tem na vida da criança. E na área da engenharia, eu acho que é mais voltado para o baixo custo, né? Tentar recriar tecnologias que já existem, com foco no custo mais baixo. Então, a gente já tem feito muita coisa nesse caminho também, de questão de escrever artigos, de publicar em um periódico ou outro, participar de um congresso ou outro. Na parte da modelagem também, né, que já é um pouco da natureza da ideia de você criar seja uma peça física para imprimir uma 3D, por exemplo, para atender uma necessidade específica, assim. Então, a gente já fez bastante disso também. Entendi. Bacana, porque dá para perceber como que o projeto conversa bastante com a ideia mesmo de você trazer o que você aprende na faculdade e você devolver isso para a sociedade. O público-alvo de vocês
eu acho uma coisa bacana que vocês têm um público muito específico, com problemas reais, grandes e próprios deles, que vocês se empenham a tratar. E aí, isso que você falou sobre a questão de você ter da adaptação que é personalizada para a pessoa, isso mostra o quanto que vocês estão devolvendo para ela alguma coisa, uma coisa palpável real, né? Tipo assim, uma atenção àquela família, as dificuldades daquela criança e tudo mais. Isso é bem interessante. Mano, mais uma última palavrinha. Eu queria saber qual que está sendo a experiência dos alunos que estão se desenvolvendo do Adapt, porque tem toda a parte dos projetos de extensão sobre o projeto devolver à sociedade, mas o aluno ali, ele deve ser protagonista dessas ideias. Como que você enxerga a participação desses alunos, ainda mais como você falou que são de diversos cursos, no projeto do Adapt? Olha, eu posso falar, eu como aluno, eu fui aprender mesmo fora da sala de aula. Uhum. Eu acho que dentro da sala de aula eu tive uma ideia, assim, não, beleza, conheço, né, obtive conhecimentos. Mas eu fui aprender mesmo quando eu falei, não, beleza, eu quero ver na vida real. E a vida real é outra história. É onde você vai mais se frustrar tentando fazer as coisas dar certo e errando e tentando de novo. Então, eu gosto muito do Haddad porque ele dá pra gente a chance da gente errar também. Então, eu não sei nada. Não interessa, não é pra você saber, é pra você aprender. Então, aqui tu vai aprender mesmo. E o negócio tá errado, e eu gosto do Haddad porque pode dar errado e a gente faz de novo. Não é que a gente, claro, né, coloque em risco a segurança dessas crianças, não. Uhum. Mas, até porque para entregar a gente avalia antes, a gente testa eles antes. Mas, principalmente na parte de engenharia, se a gente errar, o que mais comum de acontecer é não funcionar. Né? A chance de alguma coisa de errado colocar em risco, seja criança ou uma pessoa estiver cuidando ali, é quase nulo. Então a gente pode errar muito. A gente avalia também se o carro não tá, sei lá, se alguma coisa não pode machucar a criança, se não tem alguma peça cortante, etc. A gente sempre toma esse cuidado também. Mas o que eu queria dizer é que o principal impacto é esse, é mostrar pra gente os desafios reais fora da sala de aula, porque o computador ele permite tudo, o papel ele permite tudo, e quando a gente vai pra extensão assim, é o contrário, nada dá certo. Na vida real ela não aceita nada, assim, se tiver alguma coisa errada, vai dar errado, vai quebrar tudo, vai desmontar, se você não encaixar direito, ainda mais com crianças. Criança é a prova de... Se é a prova de criança, é a prova de tudo. Criança ela vai tentar destruir o negócio de qualquer jeito. Até ela conseguir. O objetivo dela é destruir de tudo que você fez. Mas a gente aprende demais, eu aprendi demais, assim, não só questões técnicas, mas, igual eu te falei, a questão social também, de ver quando a gente sai das ideias e vai para o mundo real, a gente vê, poxa, nunca pensei nisso, nem passou pela minha cabeça, quão difícil até, principalmente para quem é da engenharia, assim, a gente nunca se colocou... A gente, assim, quem não tem, sei lá, um familiar que tem alguma deficiência, quem convive com isso sabe como é que é difícil, mas quem não convive com isso não faz ideia quão difícil você ter uma deficiência dessas, você nascer com uma deficiência dessas, passar a vida inteira preso a uma outra pessoa, né? Porque essas pessoas, sei lá, querem ir no banheiro, alguém tem que te levar para ir lá. Então, assim, aprendi demais nesse quesito também. Apesar de eu ter na família uma pessoa com deficiência, ele consegue ter um pouco de independência, né? Mas é pouco ainda. Então, quando a gente entra de cabeça nesse trabalho, se coloca no lugar dessas crianças e dessas famílias, e mesmo na hora que a gente está tentando resolver o problema, até na hora que a gente entrega, depois a gente vê o resultado, a gente aprende muito com as famílias, né? A gente vê como a gente não tem muita noção da dificuldade que eles passam. Então, assim, é muito, 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 muito aprendizado. E, claro, como um trabalho em grupo, a gente aprende muito a lidar com pessoas também, a trabalhar em grupo. Bacana. E eu acho que é mais difícil ainda que a parte técnica. Então, do ponto de vista dos alunos, assim, é incomparável. Bacana. Incomparável a experiência. Bacana, cara. Aqui, queria agradecer a sua participação, seu tempo. Eu desejo muito sucesso para a ADAPT. Eu fui voluntário na ADAPT durante um bom tempo. Foi uma experiência muito legal para mim. Inclusive, aprendi muita coisa com você, porque a gente faz engenharia e muito provavelmente pode chegar no final da faculdade sem nunca ter desencapado um fio. Então eu falo que eu aprendi a desencapar fio com você e a apertar os negócios, fazer o circuitinho, o joystick, isso aí é uma coisa muito legal. E o contato que eu tive com as crianças também, igual você disse, isso é uma coisa muito bacana, para inserir a gente naquele contexto e ajudar o aluno na formação dele como cidadão também, né? Que é uma das propostas dos projetos de extensão. Então, cara, parabéns para vocês no projeto, vocês estão realmente de parabéns, uma coisa muito bacana. E que continue aí por muito, muito tempo.
E se talvez você faça sua startup aí, vai ser um bagulho bacana também. E levar isso aí pro mundo, porque eu acho que o mundo merece conhecer e ter esse projeto Adapt pra eles também.